Olá, rapaziada, nós estamos aqui para mais uma aula de Química do primeiro ano e o conteúdo de hoje é processos físicos e processos químicos. São dois tipos de processos que ocorrem com a matéria, ou seja, com as substâncias, com os materiais, a matéria em si. E a diferença dos processos físicos não muda a composição da matéria. Então, quando ocorre um processo físico, a matéria continua sendo a mesma, a substância continua sendo a mesma. Não há mudança na constituição da matéria. Não surgem novas substâncias. Estas são as características de um processo ou dos processos físicos. Não há mudança na composição da matéria, a estrutura da matéria continua sendo a mesma e não surgem novas substâncias. Já nos processos químicos, é o contrário. Muda a composição da matéria, a estrutura da matéria vai ser modificada, aquela substância vai haver alteração na sua composição, na sua constituição e surgem novas substâncias, ou seja, surgem novas substâncias. Processo físico, a matéria continua sendo a mesma, a substância continua sendo a mesma. Processo químico, a mudança na composição da substância e surgem substâncias diferentes do que era antes. Exemplo de processos físicos, nós temos amassar qualquer coisa, amassar uma lata, amassar papel. O que você só amassar alguma coisa, ali é um processo físico, porque ele continua sendo, a matéria continua sendo a mesma, a substância continua sendo a mesma. Você amassar uma latinha de alumínio, continua sendo alumínio. Se você amassar barro, continua sendo barro. Você amassar uma folha de papel, continua sendo papel, ou seja, a substância não deixou de existir, ou seja, aliás, não mudou a sua composição, não formou novas substâncias. Começou sendo papel, terminou sendo papel amassado. Começou sendo uma latinha de alumínio, terminou sendo uma latinha de alumínio amassada. Cortar qualquer coisa você só cortar, serrar, rasgar, ou seja, ali é um processo físico, não muda a composição da matéria, não surgem novas substâncias, beleza? Derreter o gelo, derreter o ouro, derreter pedra, derreter diamante, é um processo físico chamado de fusão. Qualquer coisa que você derreter vai ser apenas um processo físico. Derreter o chumbo, derreter o ouro para fazer uma corrente, ali é apenas um processo físico, ou seja, iniciou-se sendo ouro e no final continua sendo ouro. No início e no fim do processo é a mesma substância, portanto, processo físico. A chuva, quando a chuva cai, é um processo químico? Não, é um processo físico, no caso é a condensação. Nós inclusive já vimos na aula anterior. A água evapora, vai para cima da forma de vapor, forma as nuvens e esse vapor se condensa e volta na forma de água líquida, que é a chuva. A chuva também é um processo físico, um fenômeno físico. Exemplo de fenômenos químicos ou processos químicos. Combustão é o principal exemplo deles, né? Combustão é a mesma coisa que queima. Se você queima o papel, vai deixar de ser papel, vai surgir novas substâncias, vai surgir as cinzas, vai surgir gás, no caso a fumaça, vai liberar energia na forma de calor e na forma de luz, ou seja, há uma, digamos assim, uma mudança na substância. A substância vai produzir novas outras substâncias. Ela deixa de existir o que era antes, no caso o reagente, e acaba se transformando nos produtos, ou seja, substâncias diferentes. Digestão de alimento. O cara comeu o alimento ali, aquele alimento vai deixar de ser o que ele era e vai se transformar em outros produtos, nutrientes, para
ser aproveitado pelo corpo, a energia, e vai sobrar alguma coisa que vai ser jogada para fora do corpo. A oxidação, o principal exemplo de oxidação que nós temos no nosso dia a dia é a ferrugem. Um prego enferrujando lá no ambiente. Aquele prego ele vai se decompor, o ferro vai se decompor, se transformar em outra substância, que no caso a ferrugem, que no caso o hidróxido de ferro, né? Então, desses processos químicos vão surgindo novas substâncias, vai surgindo substâncias novas, a mudança, no caso a substância, a estrutura original vai se modificando. Os átomos vão se rearranjando e formando outro tipo de substância. No caso também a fermentação, os principais exemplos que nós temos no nosso dia a dia é no caso, por exemplo, o azedamento do leite. O leite ficou azedo, ali houve um processo químico chamado de fermentação. E foi uma reação química que houve ali, e aquele leite, aquela estrutura que era antes das proteínas, da estrutura do leite, deixou de existir e formou substâncias novas por meio da ação de processos biológicos, no caso algumas bactérias que agiram ali favorecendo esse processo químico, no caso do azedamento do leite, da fermentação. A ação do descolorante nos pelos, aquele pozinho descolorante que as meninas costumam usar, que deixam os pelos descoloridos, então ali é exemplo de processo químico, ou seja, uma reação química, uma transformação química que está ocorrendo. E é uma forma assim bem, digamos, didática para se entender o que é um fenômeno químico, um fenômeno físico. Usa-se grosseiramente o seguinte conceito: vai ser fenômeno físico quando a gente não poder restabelecer novamente. Isso é um conceito assim bem grosseiro, porque existem as reações reversíveis. Mas para ficar mais claro na nossa mente, você consegue reverter aquela situação? Se você não consegue reverter aquela situação, é um processo químico. Se você consegue reverter aquela situação, é um processo físico. Lembrando que isso é só uma maneira didática para se entender melhor essa situação. Então, por exemplo, o pelozinho descolorido, ele volta a ser colorido novamente. Não sei, por exemplo, pelo preto, a moça passou descolorante, ele volta a ficar preto novamente? Não volta. Aquela partezinha onde passou descolorante, ele vai ficar permanentemente descolorido. No caso dos braços, das pernas, o que acontece é que nascem novos pelos, aquele pelo descolorido, ele cai e nascem novos pelos, e pensa-se que o pelo voltou à coloração normal. Mas não, mas se você passar, por exemplo, um fiozinho, uma mechazinha de cabelo, pode dar 1 quilômetro de distância, mas lá naquela pontinha onde você passou o descolorante, continua descolorido. E é isso. Você, por exemplo, o leite que azedou, é possível fazer esse leite voltar à sua estrutura original novamente? Não, portanto, processo químico. Aí no caso a gente amassou uma latinha de alumínio, a gente pode desamassar ela? Pode, mesmo que ela não vai ficar ainda 100% perfeita, dependendo do método que a gente usar, mas nós podemos desamassar. Se a gente derreter o ouro pode voltar a ser sólido de novo? Sim. A chuva ela a água cai no estado líquido, ela vai voltar de novo para no estado de vapor, vai subir novamente, ou seja, elas podem se interconverter entre si no processo físico. Ele pode mudar para um determinado estado, aquele estado pode voltar para o inicial e assim por diante. De forma mais didática é isso. Então, para você identificar um processo físico, é você imaginar se você pode reverter aquela situação. Se sim, processo físico. Se não, processo químico. Mas cientificamente, o que seria melhor para você identificar é
a seguinte pergunta: surgem novas substâncias? Há formação de algo novo? Se a formação de algo novo é um processo químico. Se não há formação de algo novo, é um processo físico. Começou sendo chumbo, terminou sendo chumbo, físico. Começou sendo papel, terminou sendo cinza, químico. Beleza? Então esta é a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido. E tem que pesquisar um pouco mais, se aprofundar nesse assunto, porque existem vários exemplos, várias reações acontecendo no nosso dia a dia. Muitas vezes a gente acaba confundindo, aí, até mesmo às vezes quem já tem habilidade na química, na ciência, acaba confundindo algumas delas. Então, o negócio é estudar mesmo e ter mais conhecimentos sólidos a respeito desse conteúdo. Então, até logo aí, até a próxima. Vamos se inscrever no canal, deixar o like e em breve estaremos de volta.